Olá. Bem, hoje a gente vai dar uma olhada num material que, sabe, à primeira vista parece até um manual de instruções do Windows 10 focado em personalização visual. Uhum, As fontes cobrem o visualizador de fotos e também a customização da área de trabalho. certo. Mas a nossa missão aqui não é só, tipo, seguir um passo a passo, né? A ideia é usar esse guia como um mapa para a gente explorar um pouco a filosofia por trás dessas ferramentas que usamos todo dia sem nem pensar. Exatamente. Eu acho que a ideia é desconstruir o que parece trivial. Por que essas ferramentas existem desse jeito? Sabe? O que forma como a gente personaliza nosso espaço de trabalho digital diz sobre nós. E como isso afeta a nossa produtividade ou até o nosso humor. Sim, a gente vai investigar como a tecnologia, nesse nível mais básico, tenta se adaptar ao usuário e não o contrário. É uma conversa sobre controle, sobre identidade no nosso ambiente digital. Perfeito. Então vamos começar pelo ponto de partida de qualquer imagem: o visualizador de fotos. O material descreve ele como um programa para ver imagens. Simples. Bem direto. Mas a própria existência de uma ferramenta assim, dedicada, leve, já diz muito sobre a filosofia de um sistema, não acha? Com certeza. Porque, olha, a gente vive num mundo onde todo aplicativo quer fazer de tudo um pouco, né? Tudo junto, é? E aí, de repente, você tem uma ferramenta que se propõe a fazer uma coisa e fazer bem feito. É quase uma declaração de princípios. O legal do visualizador de fotos é que ele não tenta ser um Photoshop. Não longe disso. Ele é rápido, é ágil, otimizado para a tarefa mais comum, que é abrir e ver uma foto, instantaneamente. Basicamente, você não precisa de um canhão para matar um mosquito. E o sistema operacional entende isso. Ele prioriza a velocidade para a ação mais frequente. E dentro dele, o material destaca uma coisa que parece boba: as setas de navegação para passar de uma foto para outra. Uhum. Dizer que isso economiza cliques é meio óbvio, mas a implicação disso no design de experiência do usuário é bem mais profunda. Tem a ver com manter o que chamam de estado de fluxo, certo? Exatamente. Cada interrupção, por menor que seja, fechar uma janela, procurar o próximo arquivo, dar um clique duplo, É uma quebra. é uma microfratura na nossa concentração. E ao permitir essa navegação contínua, a ferramenta minimiza essa fricção, esse atrito. O objetivo é fazer a tecnologia se tornar quase invisível, sabe? Para que o foco fique no conteúdo. Seja organizando fotos de uma viagem ou... E revisando imagens para um projeto. É um detalhe muito sutil, mas que mostra um amadurecimento no design das interfaces. Faz todo sentido. É a diferença entre uma conversa que flui e uma que é interrompida a cada frase. O guia também fala de funções como girar, excluir, o básico. Mas o que eu achei interessante foi a função apresentação de slides. Ah, sim. Ela transforma as imagens da pasta numa exibição automática. Parece um recurso simples, quase esquecido hoje em dia. Mas ele resolve um problema social bem específico, que é compartilhar uma experiência visual com um grupo de pessoas. Boa, não tinha pensado por esse lado. Em vez de uma pessoa ali controlando o ritmo no mouse, a apresentação cria uma experiência que é passiva, é coletiva. É o equivalente digital de passar um álbum fotos físico de mão em mão, sabe? Totalmente. E o fato de ser controlado por uma tecla só, o ESC, para parar tudo. Segue a mesma filosofia. Simplicidade, baixo esforço cognitivo. Ok. Então o visualizador é essa porta de entrada rápida e fluida. Mas a experiência visual não acaba dentro da janela, né? O grande palco digital é a nossa área de trabalho. E a forma como a gente veste ela diz muito. Diz muito sobre nós. E isso nos leva à arte, muitas vezes subestimada, de escolher e configurar o plano de fundo. Sem dúvida. A área de trabalho é o nosso hall de entrada digital. É o primeiro e o último lugar que a gente vê no nosso dia de trabalho. E o material nos leva a um ponto interessante. Qual? Ele conecta a visualização de imagens com a aplicação como a papel de parede, mas através do Paint. O guia menciona o fluxo de abrir uma imagem no Paint para fazer uma edição básica antes de definir como fundo. Sim. Mas essa integração com o Paint hoje não parece um pouco arcaica? É exatamente aí que eu queria chegar. O Paint é quase um fóssil digital. Por que a Microsoft ainda mantém essa ponte para uma ferramenta tão básica quando existem tantos editores gratuitos muito mais poderosos? Olha, eu vejo duas razões principais. A primeira é,
Retrocompatibilidade e legado. O Paint está no Windows desde a versão 1.0, lá em 1985. Nossa, é verdade. Tirar ele, ou quebrar essa integração, geraria uma reação negativa de uma base de usuários que está acostumada com esse fluxo há décadas. E a segunda razão é que, para a tarefa mais simples de todas, tipo cortar uma imagem, ou, como no exemplo do guia, escrever um texto rápido, ele ainda é suficiente e é incrivelmente leve. É a solução boa o bastante que já vem com o sistema. Exato. Entendi. É um elo com o passado que ainda tem sua utilidade. Mas o ponto alto, para mim, está nas opções que o sistema oferece quando a gente vai definir a imagem como plano de fundo, preenchimento, bloco e centralizado. Ah, isso é fundamental. O material descreve o que elas fazem, mas a escolha entre elas é uma decisão de design, né? Completamente. Cada opção reflete uma intenção diferente. Preenchimento é o padrão da era moderna, das telas widescreen. A prioridade aí é a imersão. Cobrir cada pixel, mesmo que isso signifique cortar um pedaço da foto original. É uma escolha que privilegia a estética do ambiente, e não tanto a integridade da imagem. Perfeito. E a opção bloco? Essa sempre me pareceu uma relíquia dos anos 90. Ela ainda tem alguma relevância prática? Tem sim. O bloco, ou tile em inglês, tem uma história fascinante. Hoje pode parecer só um recurso estético para criar padrões, mas a origem dele é puramente técnica. Nas primeiras versões do Windows, as resoluções de tela eram baixas e a memória RAM era um recurso preciosíssimo. Sim, lembro disso. Carregar uma imagem grande que preenchesse a tela inteira era muito caro para o computador. Então a solução genial foi usar uma imagem bem pequena, um ícone, um padrão de poucos kilobytes, e simplesmente instruir o sistema a repetir essa imagem. Ah, que interessante. Era uma forma de economizar memória. Exatamente. Era uma forma extremamente eficiente de cobrir a área de trabalho. Que incrível. Então o que hoje é uma escolha de estilo nasceu de uma limitação de hardware. Tipo os arcos na arquitetura romana e a opção centralizado. Bom, centralizado é o oposto de preenchimento. Aqui, a prioridade máxima é a imagem em si. Ela não é distorcida, não é cortada, não é alterada em nada. Fica ali no tamanho original. Isso, ela é apresentada no tamanho original. Como se fosse uma obra de arte numa galeria com paredes de cor sólida. É a escolha ideal para logotipos, emblemas ou qualquer imagem em que a forma e a proporção são sagradas. Entende? Totalmente. A escolha entre essas três opções dá um controle criativo que vai muito além de só colocar uma foto no fundo. Isso muda completamente a perspectiva. Não é só uma configuração, é uma curadoria do nosso próprio espaço. E o impacto disso não é só estético. Existe um efeito psicológico real em ter um espaço de trabalho digital personalizado, em vez de um genérico, né? Sim, com certeza. Vários estudos sobre psicologia ambiental sugerem que a capacidade de personalizar nosso espaço, seja ele físico ou digital, está ligada a um maior senso de pertencimento, de conforto. E produtividade, imagino. E até de produtividade. Um plano de fundo que nos inspira, que nos acalma ou que nos lembra de um objetivo pode atuar como uma âncora emocional sutil ao longo do dia. Já um desktop genérico, por outro lado, pode reforçar aquele sentimento de que o trabalho é impessoal, sabe? Desconectado de quem a gente é. Certo. Então passamos da imagem individual para o design do nosso principal ambiente de trabalho. Mas o guia nos leva um passo além. Ele menciona os temas do Windows. Isso. E aqui a personalização sobe de nível. Vai de uma única imagem para a identidade visual de todo o sistema. Exato. Se o plano de fundo é a decoração de uma sala, o tema é tipo o projeto de arquitetura de interiores da casa inteira. Um tema do Windows, como o material aponta, é um pacote que altera não só a imagem de fundo, muda tudo. Muda as cores das barras de título, das janelas, os sons do sistema para eventos como login ou notificação. Até o cursor do mouse. Até o formato dos cursores do mouse. É uma mudança de identidade completa com um único clique. E a evolução dos temas no Windows conta uma história, né? Sobre a própria evolução do design de interfaces. Muita gente deve se lembrar do tema padrão do Windows XP, o Luna. Nossa, o Luna.
com aquele azul e verde vibrantes, botões arredondados com aparência de plástico. Quase um brinquedo. Sim, o Lunar era um reflexo perfeito do otimismo do início dos anos 2000. Era divertido, colorido. Se a gente comparar com o tema padrão do Windows 10, que é baseado no Fluent Design, a diferença é gritante. É outro mundo. O design atual é minimalista, com cores mais sóbrias, transparências sutis, foco na tipografia. Ele reflete uma era de design mais madura, focada em clareza, usabilidade, profissionalismo. A mudança nos temas padrão é quase um registro histórico das nossas prioridades na computação. E dentro disso a gente tem a grande discussão moderna. Tema claro versus tema escuro. Ah, sim. Não é mais só uma questão de gosto, virou quase uma bandeira de identidade para programadores, para criativos. Virou mesmo. E existem argumentos práticos para os dois lados, né? Temas escuros podem reduzir o cansaço visual em ambientes com pouca luz e até economizar a bateria em telas OLED, onde os pixels pretos são simplesmente desligados. Certo. Já os temas claros geralmente oferecem melhor legibilidade para textos longos sob luz normal. É como a maioria dos livros e documentos foi formatada por séculos. A escolha de um tema hoje também é uma afirmação sobre como e quando se trabalha. O mais fascinante é que, embora o Windows ofereça algumas opções, existe todo um universo de customização criado pela comunidade. Sim. Pessoas que criam e compartilham seus próprios arquivos de tema, modificando ícones, sons, visuais, de formas que a Microsoft talvez nunca tenha previsto. Exato. Isso mostra um desejo inerente do usuário de ir além das opções oferecidas e deixar uma marca que é verdadeiramente única no seu sistema. É a prova final de que o computador não é só uma ferramenta. É uma extensão do nosso espaço pessoal. É, exatamente. Essa camada de customização profunda é onde a máquina realmente se torna nossa. Ok, vamos recapitular a jornada então. A gente partiu de uma análise do visualizador de fotos, não como um programa, mas como uma peça de design focada em velocidade e fluidez. Isso, para uma tarefa essencial. Depois, a gente desconstruiu a escolha aparentemente simples de um plano de fundo, descobrindo a história técnica por trás das opções e o impacto psicológico de personalizar nosso espaço de trabalho. E, por fim, a gente expandiu a discussão para os temas, vendo eles como pacotes de identidade que refletem a evolução do design e nos dão controle sobre a sensação geral do sistema. Em suma, o que essa análise nos mostra é que por trás de cada menu, de cada opção, existem decisões de design, legados históricos e até princípios psicológicos em jogo. A personalização não é um recurso supérfluo, é um mecanismo pelo qual a gente transforma uma ferramenta de massa em um ambiente pessoal e eficiente. Exato. É sobre pegar o genérico e torná-lo singular. O que nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Se a escolha consciente de um plano de fundo ou de um tema pode alterar fundamentalmente a nossa relação com o ambiente de trabalho digital, isso nos leva a uma pergunta mais ampla. Que outros padrões de fábrica na nossa vida digital a gente está aceitando passivamente? Boa pergunta. Desde a organização da tela inicial do celular, sabe? Até a assinatura padrão do e-mail ou as fontes que usamos para escrever. Quais desses pequenos cantos do nosso universo digital poderiam ser intencionalmente redesenhados, não só para parecerem melhores, mas para funcionarem melhor para nós, refletindo quem somos e nos ajudando a focar no que realmente importa?